Se eu te perguntasse agora, quanto imposto existe dentro de um produto no valor de R$ 100, você saberia responder? Provavelmente não. E esse é justamente um dos maiores problemas do sistema tributário brasileiro. Durante décadas, nós convivemos com um sistema tão complexo que até os especialistas tinham dificuldade para entender. Agora, imagine um empresário, né? Imagine alguém que só quer vender, só quer fazer a sua empresa crescer, mas precisa entender milhares de regras tributárias, né? E é justamente isso que a reforma tributária tenta resolver. Neste vídeo eu vou te explicar aí de forma simples tudo o que você precisa saber, né? Sem juridiquês, sem complicação. E no final você vai entender por que a reforma tributária aconteceu, quais os impostos acabam, quais os impostos entram, e como será a transição. Quem tende a pagar mais, quem tende a pagar menos e principalmente como isso pode afetar o seu negócio. Antes de falar da reforma, precisamos entender o problema. Imagina aí uma viagem. Você sai de Goiânia, passa por Minas Gerais, depois por Bahia, depois por Pernambuco e imagina que em cada estado você tivesse que trocar a carteira de motorista. Parece um absurdo, né? Mas é exatamente isso que acontece com os impostos. Hoje, uma empresa vende para o Brasil inteiro, só que ela encontra regras completamente diferentes em cada estado e em cada município. A nível federal, nós temos o PIS, a COFINS e o IPI. A nível estadual, temos o ICMS e a nível municipal nós temos o ISS. Até aqui parece simples, né? Só que não é. O PIS e a COFINS são exemplos da complexidade do nosso sistema tributário. São regras diferentes, inúmeras exceções e interpretações divergentes, né, que acabam gerando insegurança jurídica. Aumenta o risco de erros, né, e eleva o custo das empresas só para poder manter essa conformidade fiscal. Já o ICMS, ele possui uma legislação nacional, só que cada estado possui a sua própria regulamentação. Então, são 27 legislações diferentes. Depois vem o ISS. Cada município cria suas próprias regras, né? Estamos aí falando então de mais de 5.000 legislações diferentes. Imagina uma empresa aí de software, ela vende para 100 cidades. Dependendo do município, pode haver interpretação diferente, pode haver benefícios diferentes, pode haver obrigações acessórias diferentes, e isso custa dinheiro, né? Custa muito dinheiro. As empresas precisam contratar contadores, advogados, consultores, sistemas, tudo isso apenas para poder conseguir pagar os impostos corretamente. E quando ninguém entende essas regras, né, aí começam os processos judiciais. O Brasil possui um dos maiores contenciosos tributários do mundo, reflexo aí dessa enorme complexidade do sistema. Muita gente pensa que a reforma foi feita para aumentar impostos. Esse não é o objetivo. O objetivo principal é simplificar. Hoje nós temos 5 grandes tributos sobre o consumo, que são esses que eu falei e mostrei anteriormente. A reforma ela reduz praticamente tudo para 2 grandes impostos, além de acabar com a legislação de mais de 5.000 municípios, né, e de cada estado, que passará a se concentrar basicamente em 2 regulamentos. Isso realmente vai simplificar. O PIS e a COFINS serão substituídos pela CBS. O ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS. Em relação ao IPI, ele praticamente acaba. Mas como muitas indústrias estão instaladas em Manaus porque recebem incentivos fiscais aí ligados a esse imposto, se ele simplesmente deixasse de existir para todos, essas empresas perderiam parte da vantagem competitiva, né, que elas possuem hoje. Por isso, a reforma manteve o IPI apenas para produtos fabricados fora da Zona Franca de Manaus, né, e que concorrem diretamente com os produtos produzidos em Manaus. Eu vou falar mais à frente sobre o IS, que é o Imposto Seletivo. Agora, imagine uma corrida de revezamento. Cada atleta percorre um trecho, né? Ninguém corre a prova inteira. O imposto passa a funcionar da mesma forma. Cada empresa paga o imposto apenas sobre o valor que ela adicionou a um produto, não sobre tudo. Por exemplo, uma fábrica aí que vende um produto a R$ 100, né, para um distribuidor. Esse distribuidor ele vai revender esse mesmo produto por R$ 150 para uma loja. E por fim,
essa loja revende por R$ 200 para um consumidor final. Então hoje existe cumulatividade em diversas situações. Basicamente o imposto incide sobre o preço de venda em cada etapa. No IVA isso vai mudar. Cada empresa recolhe apenas sobre o valor agregado. Ainda não está definido a alíquota do IVA, mas estima-se que será de 28%. Então vamos considerar que essa alíquota, né, para fins de exemplo aqui. Então, esse distribuidor lá que comprou o produto por R$ 100, na verdade ele pagou R$ 128, porque os R$ 28 aí foi de imposto. Esse imposto ele virou crédito para ele. Então, quando ele vende ele por 150, ele vai apurar o IVA, que será de R$ 42. Como ele tem um crédito de R$ 28, ele vai pagar somente R$ 14. Então, essa lógica passará a valer para todas as demais categorias. Então, vale destacar que o IVA não é uma invenção brasileira. Esse modelo ele já é utilizado em mais de 170 países e é considerado um dos sistemas de tributação, né, sobre o consumo mais modernos do mundo. Só que nesses países ele é um imposto único. No Brasil, porém, ele foi adotado aí no formato de um IVA dual. Isso acontece porque a nossa Constituição distribuiu a competência para cobrar tributos entre a União, os estados e os municípios. Como nenhum ente federativo ele simplesmente pode abrir mão, né, da sua competência tributária, então foi criada uma solução que respeita a Constituição. A CBS, que é de competência federal, e o IBS, compartilhado entre os estados e os municípios. Na prática, funciona como um único IVA, mas dividido entre os diferentes entes da federação. Na minha opinião, essa talvez seja a maior mudança da reforma. Hoje existe o famoso imposto por dentro. Pouca gente entende isso. Por exemplo, um produto que é vendido por R$ 100, dentro desse valor, né, já está embutido o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS ou o ISS. Então, não fica claro qual que é o valor, né, só do produto e o que dentro desse valor aí está o imposto. Talvez você já tenha reparado aí que nas notas fiscais até vem, né, um valor aproximado dos tributos, mas é só uma estimativa, ele não reflete a realidade do que realmente é o imposto. No novo sistema isso acaba, o imposto passa a ser calculado por fora. Então, nós iremos nos acostumar a ver nas gôndolas, né, do supermercado, por exemplo, ou onde, né, o produto esteja ali sendo exposto, 3 valores. O valor somente do produto, o valor de todos os impostos e o valor que nós iremos pagar. Ou seja, um produto ou um serviço aí que você vai pagar R$ 100 nele. O valor do produto ele vai ser em torno aí de uns R$ 70. E R$ 30 vai ser imposto. E aí no final você vai pagar os R$ 100, né? Só que aí, nesse caso, você vai estar sabendo exatamente quanto será o imposto daquele produto, né, ou de um determinado serviço. Outro tributo criado pela reforma tributária é o imposto seletivo, que ele já ficou popularmente reconhecido como o imposto do pecado. A sua principal finalidade não é arrecadar mais, mas sim desestimular o consumo, né, de produtos aí, e atividades, né, que possam causar prejuízo à saúde ou ao meio ambiente. Então, são produtos aí como cigarro, bebida alcoólica e outros itens aí que venham a ser definidos em lei, né? Eles poderão sofrer essa tributação adicional. Em outras palavras, quanto maior o impacto negativo de determinado produto, né, gerar para a sociedade, maior poderá ser a carga tributária sobre ele. A lógica é simples. Se um produto gera custo para a sociedade, como gastos com saúde pública ou danos ambientais, o governo vai utilizar a tributação como uma forma, né, de desestimular o consumo desse produto. Exemplos de produtos que sofrerão aí com esses impostos vai ser o cigarro, as bebidas alcoólicas, algumas bebidas açucaradas e produtos poluentes. Conforme você pode ver ao lado, a implantação será gradual e acontecerá ao longo de vários anos, justamente para que as empresas, né, o próprio governo e os sistemas ele tenham tempo para se adaptar. Em 2026 começa essa fase de adaptação. As empresas deverão preparar seus sistemas, revisar processos,
adequar a emissão de notas fiscais e iniciar os treinamentos das equipes. É um ano para aprender e testar o novo modelo, sem a substituição definitiva dos tributos. Em 2027, já entra em vigor a CBS, que vai substituir o PIS e a COFINS. Também já passa a valer o imposto seletivo. Já entre 2029 e 2032, acontece a maior mudança. Começa a substituição gradual do ICMS e do ISS pela IBS. Durante esse período, os tributos antigos e os novos impostos irão conviver ao mesmo tempo. A participação do IBS ela vai aumentando gradualmente, enquanto a do ICMS e do ISS eles serão reduzidos ano após ano, até chegar em 2033, onde a transição será totalmente concluída. Aí o IBS passa a funcionar plenamente e o ICMS e o ISS deixam de existir. E o novo modelo de tributação sobre o consumo já vai estar totalmente implantado. Sem dúvida, uma das perguntas que eu mais escuto quando eu falo sobre reforma tributária é: a minha empresa vai pagar mais ou menos impostos? E a resposta é depende, né? Depende do modelo do seu negócio. A reforma tributária, ela busca tornar a tributação mais neutra. Isso significa que a carga tributária tende a ser distribuída de forma mais uniforme entre os diversos setores aí da economia. Só que alguns segmentos vão acabar sentindo mais os efeitos, né, dessa mudança do que outros segmentos. Empresas industriais e comerciais, por exemplo, né, elas costumam adquirir muito mais insumos, mercadoria, matéria-prima e outros itens aí que acabam gerando crédito. Como o novo sistema amplia a possibilidade de aproveitamento desses créditos, né, muitas dessas empresas elas podem reduzir o chamado efeito cascata da tributação. Já boa parte das empresas aí prestadoras de serviços possui uma estrutura diferente. Normalmente, seu principal custo é a folha de pagamento. E essa folha de pagamento ela não gera crédito de ICMS e CBS. Então isso vai significar que, em muitos casos, elas terão menos créditos para compensar, né, esses tributos aí devidos. Vamos imaginar aí dois exemplos. Uma indústria compra 1 milhão em matéria-prima. Sobre essas compras, ela acumula créditos, né, que poderão ser utilizados aí para reduzir esses impostos na venda dos seus produtos. Agora, pensando em um escritório de advocacia ou uma clínica médica, por exemplo, o maior custo dessas empresas geralmente são os salários, né, dos colaboradores. Como a folha de pagamento ela não gera o crédito, então o impacto da reforma pode ser diferente. Só que é importante aí fazer uma ressalva, né? Isso não significa que todas as empresas de serviço vão pagar mais imposto, nem que todas as indústrias, né, pagarão menos. A reforma prevê alguns regimes diferenciados para alguns setores, né? Então, além de redução aí de alíquotas, né, para determinadas atividades. Por isso, não tem uma resposta única. Cada empresa possui uma estrutura de custo, né, uma margem de lucro, um regime tributário e uma forma diferente de operar. Então, o impacto ele precisa ser analisado individualmente. E é por isso que os próximos anos serão aí fundamentais para fazer simulações, revisar preço, renegociar contratos e entender aí como que o sistema vai afetar cada negócio. Eu vou repetir o que eu tenho falado ultimamente aqui, né? A reforma tributária, ela não muda apenas a forma de calcular os impostos, ela muda a forma de administrar as empresas. Se você é empresário e quer ganhar vantagem competitiva, minha recomendação é conhecer o novo modelo, revisar a formação de preço, analisar margens, revisar contratos, preparar os sistemas e conversar com seu contador. Quem deixar para entender tudo em cima da hora, provavelmente vai pagar um preço alto. A reforma tributária não é apenas uma mudança de impostos, ela muda a lógica do sistema, né? Ela muda a forma de precificar, muda a forma de contratar, muda a forma de investir. E principalmente muda a forma como o empresário precisa tomar decisões. Nos próximos vídeos continuarei abordando sobre esses temas. Então, deixa o like aí se você gostou dessas informações e se inscreva no canal para poder continuar acompanhando essas mudanças. Porque quem entender a reforma tributária antes, né, dos concorrentes vai tomar decisões melhores e estará muito mais preparado para os próximos anos. Até a próxima!